Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer, vai acontecer, que tudo vai passar. Agradeço a oportunidade e as palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Abra a sua Bíblia, vamos ouvir uma palavra de Deus. Agora, estamos transmitindo agora em tempo real para a rádio, aos irmãos que estão acompanhando na rádio também. Vamos estar ministrando uma palavra ao seu coração nesta noite. No livro de 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo 18, verso de número 21. 1 Reis, capítulo 18, verso de número 21. Diz assim a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 21. Diz assim a palavra de Deus, no versículo de número 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, amor, se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Vou repetir. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se é Baal, segue. Porém o povo lhe não respondeu nada. Amém, irmãos? Só até aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar nesta noite sobre o tema as qualidades de um vencedor. As qualidades de um vencedor. Primeiro, o vencedor sempre está do lado certo. O vencedor sempre está do lado certo. Então, eu costumo dizer, há dois tipos de pessoas na terra. Toda a terra, nos quatro cantos dessa terra, entre esses 7, já chegando a 8 bilhões de ser humano na terra. Há dois tipos de ser humano. Há o ser humano que é o vencedor e há o ser humano que é o perdedor. Eu vou te explicar, entenda bem. É o vencedor e o perdedor. Primeiro, para que você entenda, o vencedor é aquele que vai realmente entrar no reino do céu. Esse daí ganhou tudo que um ser humano pode ganhar, irmão. Não há mais nada na terra, não há mais nada neste mundo que seja tão importante do que a salvação. A salvação é tudo, irmão. Por quê? O ser humano hoje pode viver entre uma faixa etária aí de 80, 100, né? Mais ou menos aí hoje. Estamos voltando ao centenário, né? Vamos dizer aí que bastante gente está chegando aí aos 100 anos de idade. Graças a Deus, até falando, ouvindo, enxergando bem. Isso, graças a Deus. Então vamos pôr aí de 80 a 100 anos de idade, o ser humano chega. Mas, infelizmente, acontece de algumas pessoas morrer precocemente. Num acidente de carro, morreu ali novo, nos seus 40 e poucos anos, num acidente de avião, num acidente de trabalho, numa enfermidade que nem a Covid levou pessoas de várias idades. Então, hoje em dia, muitas pessoas não chegam nem à idade de 80, 100 anos por causa de situações que acontecem no mundo e acaba levando precocemente, correto? A Bíblia diz, irmão, que nós temos que ter, em primeiro lugar, a convicção, ou seja, do nosso nome está no livro da vida. Esse é o propósito, irmão. Então, entenda bem, há dois tipos de ser humano na terra. Aqueles que são vencedores ao olhar, a visão, ao olho da Bíblia, irmão, Sagradas Escrituras. Então, na visão bíblica,
há dois tipos de vencedores, ou de ser humano na terra. Aos que são vencedores e aos que não são. Escuta bem, o vencedor sempre está do lado certo. Primeiro, o profeta Elias, ele reuniu todo o povo no Monte Carmelo. E a Bíblia diz que ele chegou lá, reuniu todo o povo. E ele exortou o povo. Ele disse assim, ó, até quando? O profeta Elias, homem de autoridade, homem de Deus. Ele disse assim, até quando vós cocheareis em dois pensamentos? Se Deus é Deus, se o nosso Deus de Abraão, Isaac e Jacó é Deus, então vem para o lado de Deus. Agora, se Baal é Deus para vocês, então vai para o lado de Baal. Agora, não tem como. Uma hora você quer estar com Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Outra hora você quer estar com Baal. Então, você tem que escolher um lado. Qual lado você quer estar? Olha, o profeta Elias dizendo, como se diz, não usou essas palavras, mas como se diz, o lado dos vencedores é o lado do Deus vivo que criou os céus e a terra. Então, quem está do lado de Deus, irmão, escuta bem, está do lado dos vencedores, correto? Numa empresa multinacional, para você crescer e prosperar naquela empresa e se dar bem, você tem que abandonar as pessoas ali que não têm visão de crescimento empresarial, de prosperar, visão de chegar ao patamar elevado. Pessoas que não têm visão, porque tem pessoas que não têm visão. E abandonar essas pessoas e ir para o lado, eu estou falando de uma empresa multinacional, e começar a andar com pessoas que têm visão. Não, eu quero chegar à diretoria. Não, eu quero virar o gerente dessa empresa. Não, logo eu quero abrir uma empresa igual a essa. Então, você tem que ir para o lado das pessoas que têm visão, certo? E sair do lado daquelas pessoas. Aí essas pessoas que têm visão vai falar o quê? Não, eu vou me preparar para o mercado. Para chegar à diretoria precisa do quê? De mais curso, eu vou fazer mais curso. Então eu vou trabalhar de dia, vou usar um horário quando eu sair do trabalho e vou daqui para o curso e vou me preparar para o mercado, para que eu venha subir e crescer aqui nessa empresa. Pessoas de visão. Amanhã ou depois ele recebia um salário lá de R$2.000, agora está recebendo R$5.000, porque se preparou para crescer. Então, ou seja, é a mesma coisa. Deus, ele só trabalha no meio do povo que tem visão, mas segundo a palavra de Deus, pessoas de fé, pessoas que acreditam que Deus tem o melhor para nós. Então, ou seja, não deixa o inimigo atingir a tua fé. Muitas das vezes o inimigo acaba se levantando de uma tal forma e ele acaba criando umas paredes ao nosso redor, a ponto de nós olhar e dizer, meu Deus, não tem saída, parece que essa situação que eu estou enfrentando não tem solução. Aí Deus está dizendo, não, tem, olha para o alto, do seu lado pode estar tudo cercado, mas do alto vem o teu socorro. Você está entendendo? Então assim, Deus está dizendo assim, ó, não se preocupe, tenha visão. Porque algo melhor que você ainda não viveu, você vai viver. Algo que muitas das vezes ainda você já sentiu tanta alegria. Tal dia eu tive com a minha família fazendo isso. Eu tive uma alegria tão tremenda. Não, você vai receber uma alegria maior. Deus tem algo melhor. Algo de bom vai acontecer. Sabe? Você pensa que já conquistou de tudo. Não. Deus vai te dar ainda algo que você vai conquistar, que é melhor do que você conquistou no passado. Você está entendendo? Então, primeiro, você tem que estar do lado dos vencedores. E qual é o lado do vencedor? De Deus. Isso você já está. Então você já escolheu o lado certo. Quando você entregou a vida para Jesus, você já tomou a decisão. Eu quero estar do lado do vencedor. Então, não tem ninguém, irmãos, que garante a vitória igual ao nosso Deus, irmão. Ele disse, vós são mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Deus, Ele carimba a nossa vitória. Só que tem algumas qualidades que Ele
quer de nós. Nós escolhemos o lado, ou seja, nós não queremos estar do lado do diabo, que é o das trevas, que é o do pecado, que é o da maldade, que é da bruxaria, que é das coisas ruins. Isso nós rejeitamos. Nós não. Tem pessoas que escolheram esse lado. É o lado dos perdedores, irmão. As pessoas que vão por esse caminho, eles só vão se dar mal. Sim ou não? Pessoas que cometem bruxaria, espiritismo, rituais de centro de umbanda, quimbanda, no candomblé, pessoas que escolhem roubar as coisas dos outros, pessoas que escolhem a bebedice, as drogas, o cigarro, pessoas que escolhem essas coisas ruins, meu irmão, que estão matando, entrando em facções criminosas, pessoas que escolhem esses caminhos aí, são pessoas que já escolheu e eles vão se dar mal se não mudar de caminho. Ainda há tempo para eles vir para o caminho dos vencedores, para o lado dos vencedores. Né? Então, quando Elias falou assim, até quando cocheareis em dois pensamentos? Se Deus é Deus, então vem para o lado certo, vem para o lado dos campeão. Né? E Baal é o lado dos perdedores, vem para o lado dos campeão, vem para o lado de Deus. Nós já estamos do lado certo. Agora, algumas qualidades que Deus quer de nós. O vencedor não tem medo de nada. O vencedor não tem medo de nada. Pastor, você está dizendo que eu não posso ter medo de nada. Mas, pastor, se um homem vier na esquina, eu estou indo trabalhar, um homem vier com uma arma me roubar, e apontar uma arma para mim, querer roubar minha bolsa, meu celular, e me ameaçar, eu não vou ter medo? Meu irmão, Deus vai te dar tanta coragem, tanta ousadia, que quando Deus me livre, isso não vai acontecer, mas Deus me livre isso acontecesse, Deus ia te dar tanto poder, tanta coragem, que você ia falar do amor de Deus para eles iam acabar se arrependendo de querer te roubar, e ia pedir oração para vocês, e até mesmo se converter em Cristo Jesus. Né? Teve um caso aí de um pastor do Rio de Janeiro, estava vindo de uma pregação, acabou de pregar numa igreja, terminou o culto, ele entrou no carro, estava vindo, o carro parou no farol, veio dois homens correndo, meteu uma arma na cara dele, o outro já foi abrindo a porta do carro, o rapaz meteu a arma e falou, me dá a chave, ele saiu com a chave na mão, o pastor, dois pastores estavam dentro do carro, e o pastor que pregou, saiu com a chave na mão, e ele, na hora que o bandido veio com a arma pegar a chave do carro para tomar o veículo dele, e com a arma na mão apontada, quando ele veio pegar a chave, o pastor deu um grito, sangue de Jesus, já te repreendo, Satanás. O rapaz armado caiu assim, e endemoniado se manifestou o demônio, o outro olhando se assustou e correu. Está entendendo? Aquele que correu se converteu a Jesus, irmão. E aquele que caiu endemoniado ficou lá, se estribuchando, o pastor entrou no carro e foi embora. Então, ou seja, Deus deu coragem para o pastor repreender o diabo. E nenhum mal aconteceu ao homem de Deus. Então nós não podemos temer. Primeira coisa, nós não temos que ter medo de nada, nós não temos que ter medo do desemprego. Não, crente não pode ter medo do desemprego. Crente não pode ter medo se a gasolina aumentou, se a gasolina baixou, e agora para mim trabalhar, para mim voltar para minha casa. Crente não pode ter medo da Covid. Eu dizia isso, um amigo meu me ligou, rapaz, eu não estou nem saindo de casa, pregador, na época da Covid, matando todo mundo. Aí eu falei, varão, você que é obreiro, você tinha que estar nas casas evangelizando, falando do amor de Deus. Mas varão, eu não consigo nem sair de casa, eu tenho filho, eu tenho 3 filhos em casa, tenho minha esposa, e se eu pegar esse trem e trazer para minha casa? Eu falei, meu irmão, você crê que Deus é maior que a Covid, ou você não crê? Você tem que trabalhar, tem que falar do amor de Deus, irmão. Usa máscara porque é lei. Usa o gel, o álcool em gel porque é lei. Mas nós estamos numa lei maior do que a lei da terra, é a lei de Deus. E Deus disse que nenhum mal chegará a nós se Ele não permitir. Não podemos ter medo de nada. Não temos que ter medo. Quando vem uma enfermidade, eu falo, meu Deus, se for a hora de eu ir para o céu, glória a Deus, morrer é vitória. Sabe, morrer em Cristo, irmão, é a melhor coisa que pode acontecer para alguém. É a melhor coisa.
Só que se não for a hora da morte, que Deus não está recolhendo, meu irmão, o câncer vier, você fala, pode vier, porque o ser humano crente também pega câncer, o câncer vem, pode vir, mas você sabe, Deus, se não for a hora de o Senhor me levar através dessa enfermidade, essa enfermidade vai sair da minha vida e o seu nome vai ser glorificado, mas eu não posso ficar com medo, tenho que lutar. Eu tenho uma irmã em Cristo Jesus, a esposa do Edmar, né? Edmar, ele também vai vir aqui pregar. Meu irmão, eles estão, ó, campanha. A esposa dele está com câncer, perdeu o cabelo. Mulher de Deus. E está lá, ó, campanha. Nova, 30 e poucos anos, né, amor? Nova, 30 e poucos anos. Perdeu o cabelo. 3 criancinhas dentro de casa, irmão. Tem um bebê lá, ô, irmão. Você vê. E ela está lá, ó, campanha. Campanha dentro de casa. Oração, campanha na igreja, campanha, e o Edmar orando, Deus cura, Deus restaura, Deus opera, e leva no hospital, chega do hospital ruim, porque o remédio é forte, mas está lá Deus, dá vitória, como se diz, ele olhou para mim e falou assim, irmão, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu falei, é mesmo, varão? Ele falou, só tenho que agradecer, eu não posso murmurar de nada, porque se Deus levar, é porque Deus quer levar para um lugar melhor, onde ela nunca vai sofrer. E se Deus curar, o nome de Deus vai ser glorificado aqui na terra e o diabo vai cair por terra. Sabe o que Deus está dizendo, meu irmão? Dai glória em tudo, não deixa o diabo te causar pânico, desespero. Não tenha medo de nada. Repreende, ora, lute, mas sempre confiante que Deus é fiel, meu irmão. É difícil? É difícil. É fácil? Não é fácil. Mas lute contra o medo, porque Deus precisa de vencedores que não têm medo de nada. Davizinho estava lá, cuidando do rebanho. Davi, veio um leão para pegar o rebanho que ele estava cuidando para o pai dele. O que ele fez? Ele foi lá, segurou na barba. Davi, meu irmão, tinha na faixa etária, segundo os historiadores, tinha uma faixa etária. Flávio Joséfo dizia que era mais ou menos entre 14 e 15 anos de idade. Davi pegou um leão, sem força, sem altura, porque ele era um homem de pequena estatura, sem estrutura física. Ele pegou um leão e matou o leão sozinho. Sozinho, meu irmão? Não, Deus estava com ele. De repente, passou uns dias, quem veio agora para pegar as ovelhas? O urso. Ia devorar as ovelhas. Ele correu no urso, lutou com o urso, pegou o urso, agarrou o urso, pulou em cima do urso, segurou na barba do urso e matou o urso também. Quem matou o urso? Quem deu a vitória? Quem garantiu a vitória? Foi Deus. Você está entendendo, meu irmão? Ou seja, coragem para lutar os problemas da vida vai vir, as dificuldades da vida vai vir, situações para te entristecer vai vir, situações para roubar tua paz no seu trabalho, na sua casa, vai vir, situações que vamos dar nome, desemprego, doença, problemas no casamento, problemas na família, problemas até na igreja, vai vir. Mas Deus está dizendo, não tenha medo, Deus vai te dar vitória, tu nasceu para vencer, coragem, lute, vença, mas você vai vencer não é sozinho, você vai vencer com Deus, Deus vai te dar vitória. Ele lutou. Aí quando ele foi lá, que tinha um gigante chamado Golias, querendo destruir todo o povo de Israel, ele começou a humilhar o povo, o exército de Israel, o gigante humilhando, não tem homem aqui para lutar contra eu, são todos frouxos, são todos medrosos, e todo dia o gigante vinha e zombava e voltava para o acampamento dos filisteus, e aí os soldados de Israel dizendo para o rei, ele dizia, olha, rei Saul, nenhum soldado de Israel tem coragem de lutar contra o filisteu gigante Golias. Todo dia ele vem e humilha o povo de Deus. E aí, o que nós vamos fazer?
De repente Davi ficou sabendo da notícia, disse: olha, Saul, eu lutarei contra este gigante, eu vou vencer ele, porque ele não está afrontando ao povo, mas ele está afrontando ao Todo-Poderoso, ao dono do povo, e Deus vai entregar a cabeça dele ainda hoje nas minhas mãos. Aí Saul olhou, viu a situação, viu a estrutura e disse: tu não tem condição de vencer, tu és jovem, ele é velho. Tu nunca lutou, Davi. Este homem aí, Golias, luta desde a sua infância, nunca perdeu uma guerra, não sabe o que é perder. Ele é experiente, você não tem experiência em batalha. Aí Davi falou assim: olha, realmente não tenho estrutura, não sou soldado, não tenho capacidade. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu cuidava do rebanho, veio um urso, eu matei. Veio um leão, eu matei. Sabe o que eu estou falando? Foi Deus que me deu a vitória entre o urso e o leão. E é Deus que vai me dar a cabeça dele hoje em minhas mãos. Deus que vai me dar essa vitória. O Deus de Israel está comigo. E eu vou vencer ele. Aí Saul então leva toda a minha armadura. Ele disse: não, eu vou apenas com 5 pedras e um alforje. E eu vou vencer eles com apenas uma pedrinha. A Bíblia diz, irmãos, que muitas das vezes as pessoas, simbolizando Saul, que olhou para Davi e falou: tu não vai vencer, tu não tem experiência, ele tem, então não tem estrutura para vencer essa dificuldade. Saul disse isso para Davi. Davi falou: não, vou vencer, Deus vai me dar a vitória, Deus vai me garantir a bênção, o milagre vai acontecer. Então, muitas das vezes, as pessoas que estiverem em tua volta, quando vir o desemprego, vai falar: vixe, e agora como vai pagar as contas? E agora como vai sobreviver? Quando vir a enfermidade, e agora? Como que vai ser? Quando vir um problema, ixi, e agora? Coitado, coitada. Não. Você tem que rejeitar essas palavras. E você vai ter que lançar agora as tuas palavras, vai dizer igual Davi: Deus vai me dar vitória, Deus vai abrir outra porta, Deus vai me fazer feliz, a tristeza não fica na minha vida, a tristeza não fica no meu filho, na minha família, a tristeza não fica na minha casa. Não, 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 aqui não tem miséria. Deus vai encher o armário, Deus vai mudar minhas roupas, Deus vai me dar móveis novos, Deus vai me dar construção para reformar, Deus vai me dar um carro melhor, Deus vai me dar! Deus vai fazer, Deus vai operar. Então você tem que lutar, você tem que dizer, você tem que falar também, você tem que vencer. O diabo precisa ouvir da tua boca que você não tem medo dos problemas, porque Deus é fiel contigo. E aí ele falou: Saul, eu vou vencer. E quem está lá, cortando a cabeça do gigante, arrancando a cabeça dele com a própria espada do gigante, e dizendo assim: olha aqui, ó, Deus me deu vitória, foi Davi. Então escuta bem, uma das qualidades: não ter medo de nada. O vencedor que Deus quer não precisa ter medo de nada. Segunda coisa, terceira qualidade: o vencedor é inteligente, o vencedor age com sabedoria. Quando Deus veio a Salomão, filho de Davi, que assumiu o reinado no lugar do rei Davi, ele era rico, próspero, enriqueceu. A Bíblia diz que não havia ninguém na terra mais rico do que o rei Salomão, filho do rei Davi. A Bíblia diz que ele tinha muita riqueza. Mas quando Deus se deparou com Salomão, porque ele construiu o templo para Deus, e Deus falou assim: Salomão, pede o que você quiser, o que tu queres, pode me pedir, porque eu vou te conceder. É uma pergunta que não tem limitações. Você pode, quando Deus falou o que você quer, pode pedir que eu vou te dar. Ele podia pedir qualquer coisa que Deus ia dar, qualquer coisa. Em vez de ele pedir mais riqueza, em vez de ele pedir as coisas deste mundo, não, sabe o que ele pediu? Sabedoria para governar o povo de Deus. Aí Deus falou: como você me pediu sabedoria, eu também vou acrescentar riqueza e honra.
E Deus deu mais riqueza e mais honra, a ponto de ninguém ser mais rico e mais poderoso do que o rei Salomão. Então Deus está dizendo assim, olha, para vencer, para ser um dos vencedores dessa terra, você tem que ter sabedoria. A Bíblia diz, o meu povo perece por não ter conhecimento nas Escrituras Sagradas e nem conhecer o poder de Deus. Tem pessoas que limitam o poder de Deus. Tem pessoas que limitam a sabedoria da palavra de Deus. Então, ou seja, você precisa adquirir mais conhecimento, como lendo as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz assim, que Deus falou para Josué, Josué, quer prosperar? Quer ser feliz? Quer viver milagre, Josué? Então medita na minha palavra de dia e de noite, dela não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que prudentemente tu prospere. Então o segredo de você prosperar, de você ser um vencedor, é você meditar na palavra de Deus, é você adquirir sabedoria nas Escrituras Sagradas. É você entender que o Deus que você serve é poderoso. Ele pode mudar a situação da noite para o dia. Sabe o que Deus está dizendo? Para Deus não há limitações. Quando você conhece a palavra de Deus e o poder de Deus, meu irmão, você tem esse conhecimento de quem é o Deus que você serve, você entende que Deus ele pode fazer qualquer coisa que você quer. É só você orar. A Bíblia diz assim, e tudo que pedis em oração crendo recebereis. A Bíblia diz, para Deus não há nada impossível que Deus não possa fazer. Nós precisamos orar, nós precisamos insistir. Deus, preciso, Deus, me dá, Deus, vou fazer uma campanha. Então você vai lutar com Deus, você vai buscar em Deus, Deus vai te dar. Então tenha a sabedoria da palavra de Deus. Amém, irmãos? Outra coisa, para nós encerrarmos, uma qualidade também, o vencedor sabe que pode até demorar, mas a vitória é certa, a vitória vem. Então, ou seja, uma das qualidades do vencedor é essa. Primeiro, você tem que estar do lado certo. Uma reflexão aqui, você precisa escolher o lado. Você já está do lado certo, já entregou a vida para Jesus. Segundo lugar, você precisa não ter medo de nada. Você já entendeu isso, que os problemas vêm, mas você com coragem, com ousadia, segundo a palavra de Deus, Deus vai te fazer vencer qualquer situação da vida. Então não deixe a tristeza, a depressão, a preocupação roubar a tua paz, dizendo, você nasceu para sofrer, você nasceu para isso. Vai vir, não é fácil, mas Deus vai te dar vitória. Então lute contra o medo dos problemas, da dificuldade. Segunda coisa, terceira coisa, né? O vencedor precisa de sabedoria, ser inteligente, agir na inteligência. Então você vai buscar em Deus conhecimento na palavra de Deus. Agora, quarta coisa, o vencedor sabe que pode até demorar, mas a vitória, ela é certa, ela vem, ela vai chegar. A Bíblia diz que José passou 13 anos, José, filho de Jacó, passou 13 anos, quando Deus deu a promessa, falou que ele ia vencer, que ele ia ser vitorioso, que o milagre ia acontecer. O que aconteceu? Ele teve um sonho, de repente aconteceu o quê? Através desse sonho, recebeu uma túnica, roubaram a túnica dele, lançaram ele numa cova, da cova ele foi levado pelos midianitas foi vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar, o eunuco de Faraó, e de repente a mulher de Potifar, o eunuco de Faraó, agora se levanta com uma falsa calúnia, dizendo que ele tentou agarrar ela à força, isso era mentira, ele foi preso injustamente, ficou algum tempo na prisão, passaram-se 13 anos sofrendo desse jeito, mas de repente na prisão, depois de 13 anos que ele estava desde o início sofrendo até a prisão, 13 anos se passaram, de repente Deus começa a trabalhar, e ali Faraó tem um sonho, tem outro sonho, e fica perturbado, e agora Deus usou Faraó para tirar José da prisão, levantar como governador, e a promessa que Deus prometeu se cumpriu. Deus falou, eu não falei que eu ia fazer você vencer, eu não falei que você ia ser vitorioso. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, pode passar o tempo que for, mas que você vai cantar o hino da vitória, você vai cantar, você vai dar o culto de ação de graça, você vai dizer, Deus é fiel, porque o que Deus prometeu aconteceu. Então, tenha certeza, pode passar o tempo que for, mas a vitória é certa. Amém, irmãos? Então, eu não sei o que Deus te prometeu, mas eu tenho certeza
que Deus é fiel para te dar esta bênção que Ele te prometeu. Eu não sei qual é o problema, mas tenha certeza que você vai vencer, e Deus, Ele é fiel para te dar vitória em situações que você